Como lidar com o luto? Ok, então, em primeiro lugar, para a gente entender como lidar com o luto, é importante a gente entender que não existe uma receita de bolo. E isso ocorre por alguns motivos, e eu vou falar os dois principais. O primeiro é que o luto é um processo sempre muito vivo, é um processo que está sempre em movimento. Tem diversas fases, momentos, estágios, ele vai para frente, vai para trás, vai para os lados, para cima, para baixo. E não se engane, né? Se você pesquisar na internet, provavelmente você vai descobrir que existem algumas fases que foram propostas há muito tempo atrás, que a gente sabe dentro da psicologia hoje em dia que sim, elas existem, elas podem fazer parte do luto, mas não é necessariamente isso e não necessariamente naquela ordem, é algo muito mais complexo, é algo muito mais individual, ok? Então não pensem que o luto em si é uma receita de bolo. A segunda coisa que faz o processo do luto não ter essa estrutura fixa que muitas pessoas propõem é porque a gente está falando de alguém que perdeu alguém ou algo. E aqui a gente tem várias variáveis que podem ter valores muito diferentes. Em primeiro lugar, a pessoa que perdeu, né, que está passando pelo luto, é uma pessoa que teve provavelmente décadas da vida de experiências que não são reproduzíveis, que fizeram com que ela, nesse ponto da vida em que o luto começou, tenha uma visão muito específica de como se relacionar com o mundo, ok? E em segundo lugar, o que foi perdido pode gerar lutos muito diferentes. Primeiro que dentro da psicologia, atualmente a gente costuma usar luto não apenas para a morte, mas para vários tipos de perda, como por exemplo a perda de um objeto, a perda de uma relação, ou até a perda de um sonho ou de uma expectativa. Então, de fato, a psicologia percebeu que, mesmo quando a gente não está falando de morte, o processo de luto pode existir. Mas, mesmo quando a gente fala de morte, existem diversas formas de a gente se relacionar com isso. Só para dar um exemplo, uma pessoa que perdeu um avô que talvez não fosse tão próximo, mas que fosse querido, já com uma idade avançada e que estava há vários anos lutando contra uma doença em estado terminal, provavelmente vai vivenciar um tipo de morte muito diferente de uma mãe que perdeu um filho super querido em um acidente completamente inesperado. Isso só para dar um gostinho de exemplo de como o luto é um negócio complexo e que é muito individual também. Mas o que fazer com isso? A primeira dica que eu dou é tentar balancear uma coisa quase impossível de balancear, mas que a gente precisa tentar. Por um lado, a gente precisa sentir a dor da perda, a gente precisa sentir o luto. Varrer ele para debaixo do tapete não é algo saudável de um ponto de vista psicológico. A gente precisa expressar ele, deixar ele sair, gritar no travesseiro, quebrar alguma coisa, chorar baldes, passar um dia em casa sem ir trabalhar ou mais tempo se necessário. A gente vive numa sociedade que a gente quer estar bem o tempo inteiro e tem muita produtividade, mas o luto é um processo natural que não está nem aí para esse tipo de coisa. Então, tentar fingir que ele não está acontecendo não é um bom caminho. Mas, ao mesmo tempo, não é legal se a gente se isolar completamente, se fechar completamente do mundo e deixar tudo de lado. Ainda mais quando passa um certo tempo. Né? Quanto mais tempo vai passando, menos a gente pode se isolar desse modo. Então, assim como falei nos stories da resposta anterior a essa, acontece uma coisa muito semelhante com a depressão, que a gente acaba tendo muitas vezes uma tendência de se fechar. E isso não é muito positivo a longo prazo. Com longo prazo, não dá pra gente ter certeza. A gente não consegue mensurar o tempo de um luto, no que é o correto, do que não é o correto, do que é saudável, do que não é saudável. Novamente, é um processo muito individual e cada pessoa vai ter que descobrir o seu momento para começar a se abrir, para não se fechar completamente, né? Então, isso é uma coisa delicada, é uma coisa que, novamente, não tem aquele timing, não tem aquela receita de bolo. Mas tentar encontrar o equilíbrio entre se permitir vivenciar aquele luto, mas ao mesmo tempo tentar ir não paralisando completamente a vida, é muito importante. Outra coisa que é muito importante quando a gente está vivenciando um luto é lembrar que a gente não está sozinho. É buscar a ajuda de outras pessoas. A maior parte das pessoas tem relacionamentos íntimos, tem redes de apoio, pessoas que talvez estão também passando por esse luto, mas se comunicar com essas pessoas, expressar isso, trocar ideias, trocar sentimentos, tudo isso pode ajudar demais.
A gente precisa, nesses momentos, acionar essas pessoas queridas na nossa vida, porque passar por tudo completamente sozinho torna tudo muito mais difícil, muito mais perigoso, muito mais doloroso. E se você acha que você não tem uma rede de apoio adequada, ou se você acredita que ela não consegue te ajudar o bastante nesse momento, mesmo que ela exista, eu recomendaria muito o trabalho com um profissional, que pode ser uma outra pessoa que também pode te ajudar nesse momento. Então, um psicólogo nessas situações pode ser bastante insubstituível. Mas também há outras maneiras. Por exemplo, pessoas que têm espiritualidade, que têm alguma religião, podem usar dessas suas crenças, principalmente se elas têm crenças sobre o que acontece após a morte, né, ciclos de reencarnação, questões envolvendo a vida após a morte, um céu ou alguma coisa assim. Pensar nesses sentidos, né, a gente vai falar de uma certa estratégia de coping, né, uma estratégia de como lidar, como manejar com uma situação difícil, pode ajudar demais a gente. Então, essa é uma sugestão também. Se for uma coisa bem feita, se for uma coisa legal, pode ser muito saudável nesse momento. A gente só tem que ter cuidado com certos excessos que são às vezes difíceis de identificar de antemão, mas que podem estar presentes. Uma outra ideia é o próprio conceito de legado, que é uma coisa que perdura após o nosso falecimento. E manter viva a memória dessa pessoa e honrar a memória dessa pessoa pode ser uma coisa muito legal a se fazer. Se você tinha alguns valores semelhantes aos dela, você pode vivenciar com mais força esses valores em sua vida. E se você tivesse alguma tradição com essa pessoa, você pode focar nessa tradição como uma maneira de honrar a memória dela, ou até mesmo criar novas tradições, novas coisas na sua vida pensando nela também. E o contrário também pode ser verdadeiro em algumas situações, né? Preciso ter bastante cuidado para ver o que vai funcionar melhor para você. Porque às vezes, ser uma pessoa muito próxima de nós, muito presente na nossa rotina, talvez se focar demais nessa rotina pode gerar um desgaste que algumas pessoas não vão conseguir lidar. Então, talvez em alguns casos seja mais interessante que a gente, principalmente no começo, não fique revivendo cotidianamente, rotineiramente a ausência daquela pessoa e talvez procurar novas rotinas, fazer algumas mudanças, seja muito interessante para ajudar a fazer com que esse processo de luto ocorra com tempo, com fluidez. E essas últimas dicas que eu dei, até do coping religioso, elas ajudam na ressignificação, né? É você criar novas pontes de significado e de sentido perante essa perda, perante essa experiência terrível que a gente passou. E eu quero deixar bem claro que ressignificar não é esquecer. Vou usar uma primeira analogia aqui, que essa perda muitas vezes é como se fosse um grande ferimento que a gente acaba tendo. No começo ele dói muito, mas ele pode cicatrizar. Só que acontece que, mesmo um ferimento que cicatrizou, ele pode já não ser mais grave. Ele pode já ter estancado o sangramento, não está doendo tanto, mas ele ainda pode doer um pouco. Ele pode ter um pouco de coceira, um pouco de incômodo. A gente pode ter ficado com aquele membro um pouco, com o movimento um pouco lesionado, um pouco restrito para o restante da vida. E a cicatriz sempre vai estar lá. A gente vai bater o olho, a gente vai lembrar daquilo que causou aquela cicatriz. Mas ela pode chegar num nível em que ela não vai ser mais tão limitante para a nossa vida como foi nos primeiros dias, que a gente vai estar provavelmente mudando todo o nosso estilo de viver para suportar a dor daquele ferimento muito grave. Mas tem mais do que apenas isso. Um profissional, né, a depender do seu caso, vai poder criar estratégias mais personalizadas junto contigo e pensar assim dessas quase infinitas possibilidades, qual é a melhor. Mas eu quero terminar com uma outra ideia, com uma outra analogia muito importante. O luto, ele envolve essa perda, ele envolve esse buraco que é feito na nossa vida. E esse buraco nunca vai ser de fato preenchido, porque aquela pessoa que a gente perdeu, ela é única, ela é insubstituível. Nada vai tamponar isso, nada vai substituir aquele buraco que ficou. E quem sabe a gente vai chegar num período da nossa vida que vai ter vários buracos ali. Então, assim, de fato, talvez a gente não diminua esse buraco, mas a gente pode ampliar a vida ao redor dessas faltas.
a gente pode enriquecer ela, viver novas experiências e fazer com que a riqueza e a cor do restante da nossa vida consiga equilibrar essa soma que está no negativo.